Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 35. Estamos já no 10º domingo do tempo comum. É um Evangelho bastante grande, com muitas partes distintas, mas que certamente se unem entre si, e que também necessita de um tempo muito maior para lermos, relermos, para podermos meditar com tranquilidade, indo além desta breve reflexão que nós fazemos aqui. Por isso, novamente, eu te faço esse convite de tomar o texto do Evangelho e ter muito mais tempo com ele, para poder deixar que Deus te ensine também muitas outras coisas. O começo do Evangelho falava a respeito do Cristo que havia voltado para a sua casa, para o seu lugar, para o seu povo. E naquele momento havia tantas pessoas ali querendo falar com ele que nem ele nem seus discípulos tinham tempo para poder sequer comer, mostrando já dessa forma uma entrega tão grande que o Senhor fazia pelo bem do seu povo. Mas ao mesmo tempo parece que as coisas começam a ficar um pouco confusas, porque os parentes de Jesus querem levá-lo, acham que ele está louco, fora de si, não conseguem compreender o que Jesus está falando, o que está acontecendo. E ao mesmo tempo os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém para poder acusá-lo, falando que ele estava possuído pelo demônio e por causa disso apenas que ele era capaz de realizar estes milagres que realizava. E nesse momento Jesus começa a explicar-lhes que isso não era possível. Não era possível que ele, estando possuído por um demônio, fizesse coisas contra o reino do mal, porque mesmo um reino demoníaco poderia se perder se dividisse. Isso, sem dúvida nenhuma, é para nós um grande ensinamento a respeito da necessidade de vivermos na unidade. Se queremos conquistar a nossa fé, se queremos conquistar o reino dos céus, se queremos buscar a misericórdia de Deus, nós precisamos viver dentro de um espírito de consonância, de harmonia, de unidade, porque é assim que nós poderemos alcançar o reino dos céus e fazer o bem aqui neste nosso mundo, viver em unidade. O Evangelho também traz uma última parte em que fala que Jesus estava ali tendo todas essas ações enquanto algumas pessoas chegam dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora querendo falar com ele, ao que Jesus lança aos ouvintes uma pergunta: quem são minha mãe e os meus irmãos? E olhando para aquelas pessoas, Jesus lhes responde dizendo que sua mãe e seus irmãos eram ninguém mais, ninguém menos do que todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso nos toca realmente de uma maneira muito profunda, porque não significa de maneira nenhuma que Jesus desta forma estava colocando de lado ou diminuindo sua mãe e os seus outros parentes e irmãos. Significa justamente isso. Poderiam ser primos, poderiam ser pessoas próximas a ele. Jesus não estava querendo diminuir ninguém, mas estava querendo salientar e reforçar este aspecto tão importante daqueles que querem ser os seus discípulos, daqueles que querem ser família de Deus, daqueles que realmente querem herdar o reino dos céus, que são os que procuram fazer a vontade de Deus, mostrando também para nós que não basta trazermos em nossos lábios algum tipo de discurso bonito ou dizermos que seguimos e que temos a nossa fé, etc., se depois nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos pede. Não nos basta ser cristãos, é preciso fazer com que a nossa fé cristã se torne uma prática no nosso dia a dia. Não basta dizermos que somos desta família de Jesus se antes nós não colocamos em prática os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Por isso peçamos, meus irmãos e irmãs, que saibamos e aprendamos a olhar para o Cristo de fato como o Filho de Deus, como o Mestre e Senhor que Ele é, que aqueles seus parentes, que aqueles mestres da lei não estavam conseguindo compreender que eram, mas que nós todos, ao nos unirmos ao Senhor nesta grande família, em unidade para a construção do reino de Deus, saibamos sempre ver nele o nosso Mestre e Senhor e praticarmos a sua vontade para sermos de fato membros dessa sua grande família. Que Deus nos abençoe.